Para a próxima sinopse aqui. O nome dela é Fúria Vermelha Red Fury. Esther vive no ano de 3012, mas após acharem um minério poder... Não precisava desse mas. A não ser que vai ter algo a ver com o tempo. Tipo, Esther vive no ano 3012, mas depois de acontecer alguma coisa ela vai pro ano 2001. Tipo, mas é uma informação contrária à informação que você apresentou, né? Uma informação oposta à informação que você apresentou antes, né? Eu sou desenhista, mas eu também faço roteiro, né? Então, tipo, sou desenhista, mas seria o oposto. Agora, eu sou desenhista, mas eu também desenho, não faz sentido nenhum. Ou eu sou desenhista, mas eu cozinho, sei lá. Enfim, vamos lá. Mas após acharem um minério poderoso, seu mundo começa a ser destruído. Depois de muito estudo, os Eras Reais descobrem... Enfim, os Eras Reais, deve ser alguma raça, algum tipo de cientista, sei lá, descobrem que o mundo está sendo ameaçado no passado e por isso se destruindo no futuro. Tá, faz sentido então o mas, eu comi bola aqui. Faz um pouco de sentido o mas sim. Está destruindo no futuro. Então reúnem os melhores uivantes de sua cidade para que eles viajem no tempo para destruir esse mal. Mas, após algumas tentativas, descobrem que para viajar no tempo, seu DNA precisa ser igual de uma pessoa do passado, do ano que você pretende viajar, e Esther é a única que conseguiu passar pelo portal quando ela chega. Falta uma vírgula, um ponto aí. Quando ela chega, vê que está no ano de 2022 e que não tem nada aparentemente fora do normal, mas sua jornada começa quando vê Agatila, uma destruidora de mundos que conseguiu o poder da Estrela Vermelha e agora estava procurando mais fragmentos da joia, a joia Estrela Vermelha, e com isso estava prejudicando a ordem normal das coisas, já que ela era uma alien procurada por vários outros seres e estavam atacando a Terra à sua procura. Tá, eu consegui entender a ideia, mas ficou confusa a frase, a construção. E no meio de tudo isso, Esther descobre que seu DNA foi modificado, pois tinha viajado com o minério. E agora ela precisa lutar contra a Gatilha e outros vários monstros. E descobre que ela não é a única com DNA modificado pela joia, mas ela não conhece a sua nova equipe, podendo ser uma armadilha, ela decide não confiar em ninguém. Muita coisa aqui, a ponto de que a gente já pode começar a observar alguns pequenos problemas aí. Por quê? Vamos lá. Foi estabelecido aqui na história que para você conseguir fazer a viagem do tempo, o seu DNA precisa ser igual, né, idêntico ao DNA de uma pessoa naquele ano que você está indo. Porém, se o DNA dela foi modificado, então, tipo, ela só conseguiu porque o DNA dela foi modificado, foi por causa disso. O DNA dela acabou sendo modificado na viagem, e aí, sei lá, o DNA dela agora ficou parecido com o da Agatilha. E aí ela pôde viajar. Por que os outros não foram? Por que ela tinha um fragmento dessa joia? São várias perguntas aí que começam a permear a história aqui, e que se não for bem trabalhado pode já virar um furo de roteiro. Exatamente isso, por exemplo. Então talvez, vamos lá, não é que eles descobriram que o DNA precisa ser parecido, mas eles meio que descobrem isso na hora, na tentativa. Então eles fazem a tentativa, só ela vai, e aí depois que ela vai eles investigam e descobrem que é isso, que o DNA precisa ser igual ao de alguém lá. E aí eles podem se perguntar, como que o DNA dela é igual ao de alguém do passado? E aí eles vão investigando isso e a gente meio que trabalha talvez isso como uma espécie de suspense na história. Então ela vai pro passado, ela vai enfrentar ali a tal da destruidora de mundos ou algo do tipo. Eu achei desnecessário falar, tipo, tá tudo normal, mas daí ela encontra alguém. Por que eu falo que é desnecessário? Porque parece que a história tá se construindo na cabeça da pessoa aqui enquanto ela tá lendo, mas daí é uma informação que, tipo, não faz muita diferença. Você dizer que, ele entrou no quarto e aí ele percebeu, e aí ele reparou que não tinha nada fora do normal até ele ver na cama e perceber que tinha uma mancha vermelha ali. Sabe? Tipo, as informações são quase que contraditórias uma com a outra. Aqui no caso, eu consigo entender a construção da ideia conforme ela vem, mas numa sinopse a gente não precisaria dessa informação, porque falar que tá tudo, que não tem nada fora do normal, não acrescenta em nada, considerando que, tem uma grande coisa fora do normal. Você tem uma literalmente destruidora de mundos ali. Ou seja, a causa do problema tá praticamente gritando pra você. Tipo, bem, eu tenho um mundo sendo destruído e eu tenho uma dominadora de mundos. Será que essas coisas têm relação de alguma forma? Sabe? Tipo, tá claro que essas coisas estão relacionadas. Então, assim, na construção da sinopse,
eu tiraria alguns desses pedaços, algumas dessas partes. Eu também tiraria algumas das partes sobre a questão do DNA ou algo do tipo, porque eu acredito que isso seria um grande mistério para ser trabalhado ao longo da história e que poderia ser um mega plot twist no final, por exemplo, descobrindo que ela é a Agatilha e que exatamente o que aconteceu foi a Agatilha estava querendo destruir os mundos, estava procurando as joias, aí vem essa garota do futuro e exatamente essa garota do futuro dá a última joia pra ela, só que meio que derrota ela com grandes poderes, só que ela não consegue matar a Agatilha, por exemplo, e ela acaba selando a Agatilha e a Agatilha renasce depois, né, reencarna, acontece alguma coisa desse tipo. E aí é exatamente ela que nasce depois, né, nessa reencarnação, e ela mesmo que gera esse ciclo de destruição. Então o futuro sempre vai ser destruído porque só ela que pode voltar ao passado para impedir. Mas é exatamente o processo de ela impedir a Agatilha que faz com que os danos que a Agatilha causou, por exemplo, não sejam remediados e vão reverberar lá no futuro quando ela tiver nascido como uma humana ou algo assim. E aí, nesse sentido, pra ser sincero, nem precisaria de todo esse lance de o DNA dela ter sido modificado pela pedra ou por alguma coisa. Você pode simplesmente colocar que ela é a Destruidora de Mundos, que ela literalmente estava lá no passado, então por isso que ela conseguiu ir, por isso que os outros não conseguiram. Porque, beleza, a gente tem um exame de DNA que torna ali algumas coisas parecidas e tal, mas literalmente o mesmo DNA é só quando você é realmente a mesma pessoa, eu acredito, não sei. Não, eu acho que o exame de DNA ele revela ali ancestralidade, paternidade, esse tipo de coisa, mas eles têm as suas, né? Cada um tem as suas próprias características que são herdadas, mas não são idênticas. Eu não sei exatamente, né? Não sou geneticista nem biólogo para afirmar isso, mas daí talvez, se for só por parentesco, poderia ter outros que conseguiriam ir. Só que aí a gente tiraria todos esses elementos da história, talvez precisaria criar coisas, complicar demais as coisas e sempre que você complica demais as coisas só pra tapar alguns buracos, às vezes esses buracos eles ficam mais evidentes, sabe? Porque daí você tá inventando toda uma burocracia pra poder tapar alguma coisa que talvez você pudesse resolver de uma maneira mais simples. Que é, por exemplo, esse caso de o DNA ser idêntico, ser o mesmo, literalmente o mesmo DNA. Então eles descobrem que você só pode viajar pro passado se você já estiver no passado. Ou seja, você meio que só pode voltar ao passado. É quase que como se fosse você mesmo, como se fosse uma mecânica do tempo para impedir que as pessoas voltem ao passado e modifiquem as coisas, porque isso romperia o próprio tempo. O que pode ser uma grande justificativa. Talvez a Destruidora de Mundos ela não destruiu o futuro. O que destruiu o futuro foi o fato de mandarem alguém do passado. Isso rompeu a linha do tempo. E é exatamente essa defesa que a linha do tempo tinha. Ela impedia que qualquer pessoa que tivesse um DNA diferente, ou qualquer pessoa que não pertencesse ao seu tempo original, fosse até o passado. Você pode supostamente viajar no futuro normalmente, mas para ir para o passado, a própria mecânica cósmica, digamos assim, impede que alguém que não é do passado volte ao passado, porque isso causaria modificações na linha do tempo e destruiria a realidade. Vamos imaginar algo nesse sentido. Mas o fato de a Agatilha, né, a Esther, ser a reencarnação da Agatilha faz com que ela possa quebrar essa regra, né, burlar essa regra e ir até o passado. E exatamente o fato de ela conseguir ir até o passado, independente do que ela fizer lá, é o que gera essa distorção temporal que vai destruir o futuro. Acho que seria muito interessante, seria uma mega revelação no final da história. E aí é interessante, né? Toda vez que a gente vai ter um final meio destrutivo, meio catastrófico, meio triste na história, é interessante a gente trabalhar a história de uma maneira onde esse final ele convenha, para que não fique aquele gosto amargo na boca, sabe? Então fazer algumas situações darem certo, fazer parecer que vai haver uma grande vitória ali, porque quando a história é muito sofrida, ela é muito triste, e você termina com um final catastrófico, às vezes fica aquele gosto amargo. A não ser que seja essa a intenção real da história, tipo, quando você pega histórias que falam sobre o nazismo mesmo, sobre os campos de concentração, etc, né? Geralmente é isso, mas daí a missão da história é exatamente causar esse embrulho no estômago, é causar esse gosto ruim na boca, pra que você aprenda com aquele erro histórico cometido e não perpetue esse erro no futuro. Então a missão do filme é exatamente essa, né? Te passar meio que essa lição, né? Reprisar a história e dizer: viu como essa desgraça foi horrível? Então não seja nazista, não faça isso de novo, não deixe que algo assim ou algo próximo a isso se repita no mundo. Então é meio que essa a função. Quando a gente está contando só uma história
de ficção e tal, você pode querer passar alguma mensagem no mesmo sentido também pra história, do tipo, não mexa com o tempo. Não acredite que voltar no tempo vai mudar as coisas, você pode só piorar elas, ou coisas assim. Mas daí é interessante você trabalhar a história já sabendo que vai ter um final negativo, para que esse final negativo não também perca tudo aquilo que você acompanhou antes. Porque muitas vezes um final onde tudo que você fez não dá certo pode soar como se você tivesse perdido o tempo tentando, sabe? Sabe quando você tenta fazer alguma coisa muito, você se esforça muito, você se dedica muito e no final não dá certo, não serve pra nada e você sente que você perdeu o tempo fazendo aquilo, que já que não deu certo, então era melhor ter gasto esse tempo de alguma outra forma? Eu acho que é isso que a gente não quer quando a gente faz um final ruim, um final onde as coisas não dão certo. É isso que a gente não quer que o leitor pense, que tipo, então não adiantou pra nada acompanhar essa história, sabe? Tipo, não acompanhei nada, porque eu torci pra essa personagem e ela não conseguiu. Então, fazer finais ruins é muito difícil por conta disso. Porque o leitor tem que terminar com aquele gosto ruim, do final ruim na boca, né? Não no nível que eu tava falando anteriormente, mas aquele gostinho de tipo, putz, só que ao mesmo tempo ele sentir que, tipo, que a jornada valeu a pena de alguma forma, que valeu a pena acompanhar aquela história ou algo assim. Um dos meus livros favoritos de todo o tempo, Novembro de 63, do Stephen King, ele tem um final ruim nesse sentido assim, e que parece que anula a jornada. Só que você termina e você fala, faz sentido aqui esse final, e ele é bom por alguns motivos. Tipo assim, ele tem alguns aspectos bons que fazem você falar, faz sentido esse final, ao mesmo tempo que você fica com aquele gosto amargo na boca de, caraca, as coisas podiam ter terminado bem, hein? Enfim, é um livro excelente, recomendo aí pra qualquer um que curte livros, e não é por ser Stephen King que é um livro de terror. Ele é meio que de terror, um pouco, mas ele é mais sobre viagem no tempo também, enfim, é muito legal. Acho que até pra essa pessoa que vai tratar sobre viagem no tempo, o livro vale muito a pena.